sabe qual é o seu perfil de investidor? Não? Então vem comigo que nesse vídeo você vai descobrir. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e clica no sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. No vídeo anterior, eu mostrei para você qual é o primeiro passo para você se tornar um investidor, que é a abertura de conta numa corretora de valores. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. Um dos passos do cadastro da conta numa corretora de valores é o preenchimento de um formulário chamado Suitability. Bem bonito, né? Suitability. Esse formulário, ele tem uma série de questões que vai determinar qual é o seu perfil de investidor. Mas você me pergunta, por que é tão importante saber qual o perfil de investidor? É importante saber qual é o seu perfil de investidor para saber quais são os melhores investimentos para você, pois isso vai orientar você na escolha dos melhores investimentos de acordo com seu objetivo, a sua tolerância a risco e o retorno de investimento que você deseja. Quando você se conhece, fica muito mais fácil de tomar decisões. Ok, existem 3 perfis de investidor, que são o conservador, o moderado e o agressivo. O perfil conservador é aquele perfil que não aceita perder dinheiro de jeito nenhum. Aceita uma rentabilidade baixa, contanto que ganhe sempre. Aquele perfil que prefere saber no início do investimento, no momento da aplicação, qual vai ser a taxa de retorno, quais são as condições. As características desse perfil estão muito mais alinhadas com investimentos como a renda fixa, onde no momento da aplicação você já sabe as condições de remuneração, as condições daquele investimento, você já sabe qual o valor que você está investindo e qual o valor que você vai recuperar no vencimento, qual vai ser o prazo e qual é a taxa de retorno. O segundo perfil é o moderado. Para o investidor com perfil moderado, existe um pouco mais de tolerância a risco, um pouquinho mais de tolerância a risco, justamente para ter um pouco mais de retorno, mas sem abrir mão de segurança na hora do investimento. Então ele prioriza por investimentos que tenham um pouco mais de rentabilidade, mas ainda assim sejam seguros. Aqui o investidor ele já começa a diversificar a carteira com diferentes investimentos, ou seja, ele já tem a reserva de emergência no Tesouro Selic ou no fundo DI e agora ele começa a investir em investimentos um pouco mais arriscados, como por exemplo um CDB com um período um pouco mais longo, mas que tenha uma taxa maior. Por exemplo, hoje na Isinvest tem um CDB do Banco Máxima que paga 13% ao ano, mas com vencimento 2028. Então, todos os investimentos que têm um prazo um pouco mais longo, eles são mais suscetíveis à volatilidade e, consequentemente, um pouco mais arriscado. No entanto, o investidor que colocar o dinheiro nessa aplicação vai ter um retorno muito maior do que apenas no Tesouro Selic, que ele colocou lá para a reserva de emergência, certo? Hoje a Selic está em 3%. Neste investimento, já vai ser um retorno de 13% ao ano, mas sabendo dos riscos que esse investimento traz. Ele não é tão seguro quanto o Tesouro Selic, que aí é do Tesouro Nacional e tem a proteção do governo. Num CDB, existe a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição privada, uma securitizadora. Então, existe uma proteção, mas não é tão seguro quanto o Tesouro Direto. Aqui, o investidor ele também pode começar a se aventurar um pouco nos fundos multimercados, que tem um pouco de renda fixa, que vai trazer aquela proteção, mas também um pouco de renda variável, que vai gerar um pouco mais de rentabilidade para esse investidor. E o último perfil, que é o perfil agressivo. O perfil agressivo aceita riscos muito mais altos para ter uma rentabilidade maior. Aqui, o investidor ele começa a se aventurar mais na renda variável, ele começa a comprar ações, ETFs, fundos de ações. Aqui ele aceita sofrer
uma volatilidade grande no meio do caminho, contanto que o patrimônio dele tenha uma elevação bem considerável. É importante dizer que o investidor do perfil agressivo, ele tem muito mais conhecimento do mercado financeiro. É importante que ele estude e ele tenha esse conhecimento para não perder dinheiro demasiadamente. Entenda também que não necessariamente você vai ficar num tipo de perfil para o resto da vida. Eu vejo que você evoluir de perfil é uma questão de tempo, é uma questão de estudo, uma questão de experiência. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir no fim do ano passado, eu comecei com a reserva de emergência. A reserva de emergência é o primeiro investimento que deve ser feito quando você começa a investir. Você precisa ter um colchão de proteção. A reserva de emergência, ela precisa ter um investimento que seja com liquidez alta e seguro. Então, o investimento mais apropriado é o Tesouro Selic, é um CDB com liquidez diária, ou um fundo DI com liquidez diária. Esses investimentos é do tipo conservador. Então, querendo ou não, você vai começar a investir no tipo conservador. Até que você mude o mindset, até que você perca o medo, porque normalmente a pessoa que começa a investir, ela vem da poupança, né? É meio difícil tirar o pezinho ali da poupança, mas com estudo e conhecimento, você vai aprendendo a ter mais consciência dos investimentos e você vai começar a ver que não é um bicho de 7 cabeças. Depois que você faz a sua reserva de emergência, você já começa a abrir mais os horizontes, você já sabe como fazer o investimento na plataforma da corretora, e aí você começa a querer descobrir mais e você começa a se aventurar na renda variável. Eu sugiro que, se você está no perfil moderado e queira se aventurar na renda variável, comece aplicando pouco dinheiro em fundos imobiliários. Fundo imobiliário é renda variável, sim. Tem risco, sim, de renda variável, mas ele tem um benefício de ter um dividendo, normalmente ao mês, né? Vai depender do fundo imobiliário. Você começa a estudar, vai aos poucos, vai conhecendo, e aí você vai ver e vai ficar feliz quando você receber aquele dividendo na sua carteira. Basicamente é isso. Conforme você for tendo mais experiência e estudando mais, você vai começar a evoluir de nível de perfil, passando de um conservador para o moderado, do moderado para o agressivo. E lembrando que todos esses perfis precisam ter uma parcela de renda fixa na carteira, uma parcela que seja a reserva de emergência. A única coisa que vai mudar é o percentual que cada perfil vai ter na carteira, certo? O perfil conservador vai ter mais renda fixa do que o perfil agressivo, que vai ter uma parcela menor, um percentual menor em relação ao perfil conservador, tá ok? Se você ficou com alguma dúvida em relação a isso, escreve nos comentários, pode entrar em contato comigo e aí eu posso fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre esses perfis, tá ok? Se você gostou desse vídeo, achou útil, então curte e compartilha com todo mundo, porque é muito importante a gente se conhecer para saber fazer as melhores decisões no mundo dos investimentos. Eu agradeço muito a companhia de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!